Michel Temer garante permanência de projetos sociais. Mais de 300 trabalhadores da empresa Canguru Embalagens retornaram às atividades. Igreja Internacional da Graça de Deus do Rio Maina completa um ano. E o Criciúma arruma os últimos detalhes para a estreia no Campeonato Brasileiro da Série B. E ainda, os principais destaques do que foi notícia essa semana aqui na TV Primavera. Essas e outras informações você confere agora no Informe Região. Sexta-feira, 13 de maio de 2016, está no ar mais um Informe Região. Boa noite. A presidente Dilma Rousseff foi afastada do cargo por 180 dias. O processo de impeachment segue tramitando no Senado. Ontem, o vice-presidente Michel Temer assumiu como presidente do Brasil e prometeu manter os projetos sociais que existem no país. Depois de dar posse aos novos ministros, o presidente interino Michel Temer discursou por cerca de meia hora aqui no Palácio do Planalto. Defendeu o diálogo entre a sociedade, o governo e o parlamento e disse ser urgente pacificar o Brasil para a retomada do crescimento. É urgente pacificar a nação e unificar o Brasil. É urgente fazermos um governo de salvação nacional. Partidos políticos, lideranças e entidades organizadas e o povo brasileiro hão de emprestar sua colaboração para tirar o país desta grave crise em que nos encontramos. O diálogo é o primeiro passo para enfrentarmos os desafios para avançar e garantir a retomada do crescimento. Michel Temer afirmou que um dos objetivos do governo é reduzir o desemprego no país. O emprego, sabemos todos, é um bem fundamental para os brasileiros. O cidadão, entretanto, só terá emprego se a indústria, o comércio e as atividades de serviço estiverem todas caminhando bem. De outro lado, um projeto que garanta a empregabilidade exige a aplicação e a consolidação de projetos sociais. Temer afirmou que vai manter os programas sociais e fazer reformas, sem alterar os direitos previdenciários e trabalhistas. Vamos manter os programas sociais. O Bolsa Família, o Pronatec, o FIES, o ProUni, o Minha Casa Minha Vida, entre outros, são projetos que deram certo e, portanto, terão sua gestão aprimorada. Aliás, aqui mais do que nunca, nós precisamos acabar com o hábito que existe no Brasil, em que, assumindo outrem no governo, você tem que destruir o que foi feito. Ao contrário, você tem que prestigiar aquilo que deu certo, completá-los, aprimorá-los e encetar outros programas que sejam úteis para o país. Eu expresso, portanto, nosso compromisso com essas reformas, não é? Mas eu quero fazer uma observação. É que nenhuma dessas reformas alterará os direitos adquiridos pelos cidadãos brasileiros. O presidente interino afirmou que vai dar apoio à continuidade dos trabalhos da Operação Lava Jato, que investiga desvios na Petrobras. A moral pública será permanentemente buscada por meio dos instrumentos de controle e apuração de desvios. Nesse contexto, tomo a liberdade de dizer que a Lava Jato tornou-se referência e, como tal, deve ter prosseguimento e proteção contra qualquer tentativa de enfraquecê-la.
Michel Temer manifestou respeito a Dilma Rousseff e pregou a harmonia entre os três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Temos pouco tempo, mas se nos esforçarmos, é o suficiente para fazer as reformas que o Brasil precisa. E aí, meus amigos, eu quero dizer, mais uma vez, da importância desta harmonia entre os poderes, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a determinação da própria Constituição, e eu a cumprirei, no sentido de que cada órgão do poder tem as suas tarefas. O Executivo executa, o Legislativo legisla, o Judiciário julga. Ninguém pode interferir em um ou outro poder por uma razão singela. A Constituição diz que os poderes são independentes e harmônicos entre si. O presidente interino Michel Temer defendeu ainda que a economia vai ter uma outra prioridade, que é a redução de gastos, como, por exemplo, os ministérios que foram cortados nesta quinta-feira e também os cargos comissionados, aqueles que são ocupados dentro do governo sem o intermédio de concursos públicos. E os trabalhadores da empresa Canguru Embalagens retornaram às atividades ontem. Confira na reportagem. Depois de mais de 30 horas de paralisação da produção, a empresa Canguru Embalagens realizou os depósitos dos salários de abril e a quitação do cartão de alimentação e as cestas básicas. Além de ter colocado em dia os salários e os demais benefícios pagos aos mais de 300 trabalhadores, a empresa também pagou as férias em atraso e quitou os saldos de salários de março e o 13º de um grupo de trabalhadores. O sindicato que apoia a categoria garante que a direção da empresa se comprometeu em não descontar os dias de paralisação e ainda vão pagar uma multa pelos atrasos nos pagamentos. Os empregados da DPMC Descartáveis, que também pertence ao grupo Jorge Zanata, também tiveram os vencimentos referentes ao mês de abril pagos no final da tarde de ontem. E a seguir, projeto Saciar busca arrecadar recursos para ajudar famílias no Nordeste. O projeto Saciar tem o objetivo de ajudar famílias em 4 cidades do Nordeste que passam por necessidades. O primeiro evento, que tem a intenção de arrecadar recursos para a compra de alimentos, vai acontecer amanhã. A expectativa dos organizadores é arrecadar mais de R$30 mil com os shows. O projeto Saciar é um projeto com o intuito de ajudar famílias carentes na região do Nordeste. Então, estamos em parceria com bandas de nível nacional do meio gospel, que estão participando do projeto sem cobrar cachê. A gente está organizando eventos e todo recurso arrecadado desse evento será destinado a essas cidades, a essa ajuda social. Os ingressos será somente no local e o valor já está de R$30. As bandas são Banda Patmos, Filhos do Homem e PG e Banda. O objetivo é que, além de ajudar essas famílias com alimentos, buscar outras alternativas para que essas pessoas possam ter uma qualidade de vida. A princípio, nesse primeiro momento, será visitada a cidade de Fernando Falcão, que 95% da população vive na miséria, não tem realmente o que comer. Então, são cidades comparadas ao índice das cidades africanas. Então, é bem preocupante. Então, as cidades, muitos questionam pela questão do programa do governo federal, que já tem bastante ajuda lá nessas regiões, porém, tem muita corrupção, então o que é para as pessoas receber, elas não estão recebendo. Então, pela corrupção, está matando pessoas, que a cada 10 crianças, 4 morrem de desnutrição e fome. As pessoas que desejam conhecer um pouco mais sobre o projeto ou ainda saber dos eventos produzidos podem acessar a fanpage do Projeto Saciar. As informações estão tudo na fanpage oficial, Projeto Saciar. Tem todas as informações, horários, locais, tudo certinho está disponível nessa página.
E o tempo não passa, ele simplesmente voa. A Igreja Internacional da Graça de Deus, localizada no bairro Rio Maina, completou 1 ano ontem. E faz 1 ano que este galpão se transformou na Igreja Internacional da Graça de Deus e busca disseminar o Evangelho a toda a população. No primeiro culto realizado na igreja, as pessoas já saíam levando a mensagem passada pelo pastor Sodré. Eu sou evangélica e estou procurando, frequentava uma igreja, só que acabou, né? E a gente está procurando uma igreja para a gente se firmar, né? Porque sem Deus não dá para ficar. E sempre meus filhos vão dar graça com o pai deles, e então sempre falaram que era muito bom, mas para mim ficava muito longe ir lá na Próspera, e ali na Santa Luzia não me interessei. Essa aqui assim fica perto da minha mãe, então me bateu um desejo de vir aqui conhecer, espero gostar para poder ficar e frequentar mesmo, sim. Para nós foi uma bênção, né? Mais perto da nossa casa, precisava, que o Rio Maina é grande, né? Precisava uma igreja da graça aqui. Graças a Deus veio na hora certa. Para comemorar este 1º ano, a igreja recebeu a participação do pastor Narciso e sua harpa, que encantou a todos que tiveram o privilégio de participar do culto. E é claro que teve aquela mensagem especial do pastor Sodré. O Pedro fez a parte dele. Ele pregou a palavra em todo lugar. Se nós fizermos a nossa parte de levar o recado de Deus às pessoas, as pessoas aprenderão o recado, as pessoas serão abençoadas, as pessoas conhecerão a salvação, as pessoas conhecerão a Cristo, ao Senhor, ao poder de Deus, e dessas vão contar para outra, e só alegria. Amém, gente? E a seguir, Criciúma se prepara para enfrentar o Náutico amanhã. E o Criciúma vai estrear amanhã no Campeonato Brasileiro da Série B. E início de competição sempre tem aquela preocupação em especial com o entrosamento dos atletas. O time para enfrentar o Náutico já está definido, mas antes de falar da equipe, o técnico tricolor fez um pedido especial para o torcedor, que volte à campanha Eu Acredito. Está definido. Eu até queria fazer um comentário antes de que vai começar um campeonato diferente do que atuamos no Catarinense, brasileiro da Série B. Vim contra o Criciúma, eu lembro até hoje que tinha umas faixas Eu Acredito, então um pedido especial ao torcedor, que comece a acreditar no nosso elenco, que o campeonato vai ser difícil, porém muito importante. Nosso objetivo é brigar pelo acesso. O time está definido, vou jogar com 3 atacantes, na ligação com o Elvis, vai ter a estreia de Niltinho, né? O Gustavo deu ok, vai jogar o Roberto na direita e o Elvis na meia. Lá atrás, no lugar de Jareto, o Natan faz sua estreia também. Então estamos com um time bem mesclado em termos de entrosamento, em termos de novidades. E é muito importante a torcida vir nos ajudar nesse momento. Todo torcedor gostaria que os gols saíssem logo na primeira etapa. No entanto, o comandante confirma que nem sempre tem como definir quando os gols vão ser feitos. O gol não avisa a hora que ele acontece, né? Nós queremos, lógico, que fosse no primeiro minuto, mas nós sabemos que o futebol hoje é muito disputado e muito difícil. Não quer dizer que se joga com 3 atacantes e o gol sai no começo do jogo. Ele pode sair até no final, mas que seja útil à vitória. Então temos que ter paciência, por isso a gente pede à torcida, por mais que temos ainda um grupo jovem, que tenha um pouco de tranquilidade para passar
essa tranquilidade para dentro do campo, o atleta render mais. Então vai ser um grande jogo, o Náutico merece total respeito, a gente conhece bem sua equipe, vem com alguns desfalques, mas é um campeonato diferente, como eu falei, que nós temos que fazer o dever de casa. Como o time que vai enfrentar o Brasileirão vem com algumas modificações no time que participou do Catarinense, a falta de entrosamento dos atletas ainda pode ser um problema. O entrosamento para esse jogo contra o Náutico, ele é visível, e vocês vão ver que ele não tem, mas vai ter a dedicação, a determinação, o esquema tático está definido, eles vão ter que fazer essa função e o entrosamento vai buscar no decorrer dos jogos, do campeonato. Então vamos ter essa dificuldade, mas porém, pelo que foi treinado, o que eles mostraram no dia a dia da semana, eu fiquei muito satisfeito, até porque é um time rápido, com qualidade e com boas finalizações. Então o torcedor pode vir a campo para ver um time muito forte dentro de campo na disposição. Acompanhe agora as principais notícias que foram destaques esta semana no Informe Região. Segunda-feira, começa em Criciúma a 6ª semana de valorização da vida. Trabalhadores da INSA descartáveis paralisam as atividades. A situação da INSA aqui é sobre o pagamento. É que esse pagamento vem atrasando todos os meses, né? E todos os meses a gente está vindo na empresa fazendo acordo. E dessa vez, os trabalhadores pararam por sua conta própria. Terça-feira, EMOSC suspende coletas externas e levanta preocupação quanto ao banco de sangue. No mês de maio nós tivemos uma redução do número de coletas externas que estava estipulado, então nós reduzimos em um município para maio. E esse cancelamento de uma coleta externa, na verdade outras ocorreram, né, mas de pelo menos uma coleta nós tivemos que cancelar na nossa região, por motivo de recursos financeiros, né? A STC promove ações de segurança no trânsito em alusão ao Maio Amarelo. A gente pode considerar que os motoristas, eles estão mais imprudentes, né? Eles não estão levando a vida muito a sério. Tipo assim, eu vou beber, não tem problema, é só um pouquinho. Só que eles não têm noção de que esse pouquinho faz um grande efeito no organismo, sabe? E juntando a bebida com a imprudência, causa acidente em vários locais e principalmente, né, nas vias federais. Quarta-feira, mais de 300 trabalhadores da Canguru Embalagens cruzam os braços por falta de pagamento. Os trabalhadores esperaram, né, ou deram oportunidade para a empresa até hoje para receber o pagamento. E hoje, chegando aqui na empresa, ninguém recebeu o pagamento, foram no banco, tirou o extrato estava em branco, então eles resolveram paralisar. No quadro Informe no Bairro, diabéticos de Criciúma e região devem criar associação para cobrar fornecimento de insulina do Estado. Os análogos de insulina, que é a insulina Lantus, Humalog, etc., o SUS não fornece, então a gente tem que buscar via judicial, porque a nossa Constituição garante que a saúde é um dever do Estado, é uma obrigação do Estado. E daí então o pessoal busca via ação judicial. Quinta-feira, Ministério Público desarquiva projeto que trata do mau cheiro no bairro São Luís. O promotor deixou muito claro que ele desarquivou uma ação civil pública que tinha no Ministério Público, que foi arquivada lá em 2008, porque já havia todo um acordo judicial para eliminar o problema do mau cheiro da JBS, que na época não era JBS, era Seara. E o promotor desarquivou em função das reclamações e das denúncias que estão ocorrendo pelo mau cheiro. Mais uma vez, estudantes da Escola Humberto de Campos protestaram pedindo uma nova eleição para a diretoria. Nós estamos aqui num ato pacífico com os alunos e professores, novamente reivindicando que aqui nesta escola aconteça a eleição direta para a direção da escola. Informe em Região dessa sexta-feira vai ficando por aqui. Mais informações durante a nossa programação. Tenham todos uma excelente noite e até amanhã.